do 02. E saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar em contato com mais de 1 milhão de telespectadores. TV Aberta, a TV que está aberta a você. Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir nos canais 9 da NET, o analógico digital, 72 ou 99 da TVA e 186 da TVA digital. Também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Eu vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Ou também acesse nossa página através do Facebook, que hoje a gente está moderno aí, e digite Direito e Globalização. Lá você assiste este programa e os anteriores e pode entrar em contato com nossa produção, enviando sugestões. Hoje nosso convidado é o Dr. Davi Tangerino, é professor da Faculdade de Direito da UFRJ e doutor e mestre em Direito Penal pela USP. E também, em parceria sempre com a gente aqui, o doutor Cristiano Marono, do IBCCRIM. Bem-vindo mais uma vez aqui. Muito obrigado, doutor Martins. Sempre um prazer estar aqui, um prazer estar também com o professor Davi Tangerino. E hoje eu acho que seja bem-vindo. Obrigado. Hoje eu acho que a pauta vai ser quente aqui. E vou lembrar a você de casa, que nós estamos ao vivo, e telefone querendo participar, envie suas perguntas para 3877-0078. Vamos lá. Qual a pauta hoje, Cristiano? A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o princípio da insignificância. O professor Davi tem trabalhado esse assunto, mas antes disso eu queria abordar dois assuntos muito rapidamente. Primeiro, queria convidar todos os que nos assistem para participar do curso Doutrina Geral da Infração Penal Revisitada, que o IBCCRIM, em parceria com a Universidade de Coimbra, irá promover. Maiores informações podem ser obtidas no site do IBCCRIM, www.ibccrim.org.br. Esse curso é um curso de especialização que vai contar com a participação de professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professores do mais alto gabarito e também professores brasileiros também professores do mais alto gabarito, inclusive o professor Davi Tangerino será um dos professores que estará conosco nesse curso. Então, convido a todos os que nos assistem a entrar no site do IBCCRIM, a obter maiores informações e a participar do nosso curso. Aproveitando a presença do Dr. Davi e tendo em vista a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou na semana passada a respeito das marchas da maconha, eu gostaria de ouvi-lo a respeito do assunto. Dr. Davi participa da comissão de amicus curiae do IBCCRIM e o IBCCRIM foi admitido como amicus curiae nessa ação, nesse julgamento. O ministro Celso de Mello, inclusive no seu voto, fez várias referências ao memorial que o IBCCRIM apresentou. Então, de início, professor Davi, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a comissão de amicus curiae do IBCCRIM e sobre esse julgamento em especial. Bem, uma das missões do IBCCRIM, Cristiano sabe bem disso, é promover não só o debate a respeito das ciências criminais, mas também, sempre que possível, alterar e participar na produção das decisões, né? O amicus curiae é um espaço privilegiado para isso, porque você pode apresentar uma intervenção escrita como amigo da corte, né? A Heloísa Estelita, que é a nossa presidente, mapeou quais são os temas que estão na pauta do Supremo hoje, relacionados ou afetos ao objeto do IBCCRIM, e o que estava mais na iminência de ser julgado era a DPF relacionada à marcha da maconha. Agora o número não me ocorre. Bom, sinteticamente, isso é importante porque as pessoas às vezes confundem uma coisa com outra, né? Não estava em discussão no Supremo Tribunal Federal se nós devemos ou não legalizar o consumo, o porte, o comércio de substâncias entorpecentes. Embora esse seja um tema muito importante, que chegará na Suprema Corte inevitavelmente, o doutor Cristiano é um especialista no tema, do que o Supremo cuidou especificamente, nós temos um delito hoje no Brasil, que é o delito de apologia.
né, que é a exaltação, o elogio, enfatizar o lado positivo de cometer delitos. Isso varia de estado para estado. Alguns juízes viam na marcha da maconha apologia ao comércio, ao uso, ao porte de substâncias entorpecentes. O que se pergunta nessa DPF ao Supremo Tribunal Federal é constitucional nós falarmos em apologia ao uso de drogas a manifestação pública de uma minoria que reclama por uma reforma legislativa? Foi simplesmente essa a pergunta, né? No Rio Grande do Sul, o Judiciário, recentemente pelo menos, tem autorizado as marchas da maconha. Em São Paulo, reiteradamente, o Tribunal de Justiça... E enfrentando a questão à base de bala de borracha ou cacetete. Né? Então, nessa última especificamente, justamente, em que pese os organizadores da Marcha da Maconha, se não me engano, em número de 14, terem conseguido um habeas corpus preventivo, parece ser um costume, já no apagar das luzes da sexta-feira, consegue-se um mandado de segurança para proibir a marcha. E aí, sempre abre brecha para uma tecnicalidade que não estou discutindo mais apologia, mas está desobedecendo uma ordem pública, etc. Então o Supremo pôs um fim nessa questão, dizendo, e acho que o fundamento mais importante aqui é um fundamento de direito constitucional. Uma das características centrais de qualquer democracia é a possibilidade de as minorias poderem se expressar e pedir uma reforma legislativa. Sem dúvida. Do contrário, nós calamos as minorias para sempre. Então, o ministro Fux, com todo respeito, faz lá uma parte no seu voto, dizendo que ele não endossaria que nessas marchas houvesse o consumo público de maconha. Bom, isso é absolutamente despiciendo. Isso não ajuda o debate, porque o consumo público de substâncias entorpecentes já é criminalizado. Não precisa dizer... E o direito de reunião não suspende a vigência das leis. Das leis, justamente. Né? Então, o papel do BC-Crime foi esse, né? O Dr. Luciano Feldens, que foi um dos advogados que mais... inclusive foi quem sustentou em nome do BC-Crime. Aliás, brilhantemente, e elaborou um documento base em cima do qual nós demos algumas contribuições, mas basicamente o Dr. Luciano Feldens. Esse é o argumento central. Né? Alguns ministros, seus votos, inevitavelmente resvalaram um pouquinho no tema da descriminalização ou não, da conveniência da política de drogas que nós temos hoje. Mas o Cristiano conhece o tema muito melhor do que eu. Eu acredito que de maneira muito tímida, até porque eles não tinham por que se comprometer com o assunto. Né? Mas, na minha opinião, o Supremo deu um passo muito importante. Diz da maturidade democrática, da nossa maturidade democrática, um grupo da sociedade civil precisar bater as portas do Supremo para poder se manifestar. Poder manifestar o seu pensamento, etc. Né? Acho que isso vai repercutir para outros temas. Sem dúvida. Não, e uma questão interessante também do julgamento foi o fato de que a ABESUP, que era uma outra organização que também foi admitida como amicus curiae, tentou ampliar o objeto da discussão justamente a respeito dessa conveniência e legitimidade da incriminação do porte para consumo pessoal, questão do autocultivo, etc. E os ministros rejeitaram essa possibilidade, o argumento de que a DPF não poderia ter o seu objeto abrangido pelo amicus curiae. Né? Mas uma questão interessante também foi o fato de que no memorial que o BC-Crime apresentou, havia um capítulo justamente ressaltando a natureza do direito de manifestação, direito de reunião, como um instituto contramajoritário. Né? Quer dizer, se o direito de reunião fosse admitido apenas para que as ideias que são majoritárias na sociedade fossem repetidas e ressaltadas, ele praticamente não teria razão de ser. O direito de reunião só tem relevo e importância porque ele permite a veiculação de ideias não majoritárias. Né? E me parece que esse também foi um ponto muito importante. O IBC-Crim, no seu memorial, ressalta isso, o ministro Celso de Mello também fez diversas referências a esse aspecto. O que salta aos olhos nessa questão toda da marcha da maconha é a forma como a questão da droga tem sido enfrentada no país. Nenhuma política
pública até hoje resolveu ou diminuiu, ou atenuou, ou minimizou. Pelo contrário, a gente vê os espaços que estão sendo cada vez mais abertos pelo crime organizado, que estão não só introduzindo a questão da maconha, mas indo muito mais além disso, e a sociedade não tem o menor controle. Então, pessoas se dispõem a discutir sobre essa questão e são reprimidas. Daí demonstra, que você tem bastante razão, o grau da democracia brasileira, que você tem que bater a porta do Supremo Tribunal para discutir o sim. Eu tenho o direito de me reunir, nós temos o direito de falar sobre isso aqui, no fundo é isso. Exatamente. Não, e em São Paulo, a marcha da maconha havia sido proibida nos últimos 4 ou 5 anos. Né? Quer dizer, demorou 4 ou 5 anos para que um direito elementar previsto na Constituição pudesse ser exercitado livremente. E ainda de forma lamentável foi reprimida pela polícia de São Paulo pela última tentativa. Exato. Não, e no final essa repressão acabou, o tiro da bala de borracha saiu pela culatra. Exatamente. Né? Porque isso inclusive foi muito referido pelo ministro Celso de Mello no seu voto. E é bom lembrar, a gente construiu a democracia, o povo brasileiro reconstruiu essa democracia saindo das ruas. Exatamente. Protestando contra a ditadura, manifestações estudantis, operárias nos anos 70, 80, no final dos anos 70, começo dos anos 80, e depois o símbolo maior foi as diretas já, mas culmina com as diretas já, mas foi garantir na praça pública a discussão. E a sociedade, o governo não pode pautar a sociedade, você vai discutir isso, mas isso você não discute. Claro. Isso não é democracia, isso é ditadura. Esse é um aspecto que a ministra Carmen Lúcia traz no voto dela, né, que ela registra lá pelas tantas o apreço que ela tem de ver o povo na rua, de como isso foi caro à geração dela, que as pessoas passam os espaços públicos, né? De fato, esse foi um aspecto muito importante. Sem dúvida. E acabou detonando, né, Cristiano, como você bem lembrou, na semana subsequente, uma marcha pela liberdade. Exatamente. Ontem, sábado. Sábado foi a segunda, né? Mas uma semana depois teve uma. Exatamente. Teve uma que foi mais bem comportada. De sábado parece que o pessoal foi um pouco menos comportado, mas aí, meu amigo. Você diz depois da repressão policial. Isso, houve repressão num sábado, se não estou enganado, num sábado subsequente, ou 2 semanas depois. Isso. E o interessante é que a Marcha da Liberdade congregou uma série de grupos. Exato. Né? Todos eles, talvez, sentindo que estavam sendo silenciados nas suas causas. Né? Eu acho que houve 2, a gente está terminando esse primeiro bloco, mas para encerrar esse assunto, passar para o segundo bloco já, eu acho que houveram 2 manifestações do Supremo muito positivas, ainda que conste com... Uma foi a questão da união homoafetiva, que hoje um juiz de Goiás disse que não vai deixar, oficiou, é um negócio de... Eu não consigo entender, realmente não consigo entender. As pessoas estão preocupadas em estar como as outras devem ser felizes ou não. Para pagar tributo, a pessoa serve. Agora, para ela ser feliz e amar a maneira dela, não serve, não pode. Agora, pagar o salário todo o funcionalismo público através dos seus tributos, pode. Isso é uma coisa incrível. E essa questão aí que o BCCrim teve na vanguarda, aí, acho que foi a questão da marcha da maconha. No fundo, nós não estamos discutindo a marcha da maconha, nós estamos discutindo a liberdade. Exatamente. A pretexto da marcha da maconha. Exatamente. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e já volto já. Lembrando a você de casa, participe pelo telefone 3877-0078. Volto já no próximo bloco aqui do programa Direito e Globalização. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Os animais. O espaço deles é o mesmo que o nosso, e com eles dividimos o mundo. As ruas, a casa, mas eles são maltratados todos os dias, machucados, massacrados. Sua assinatura pode ajudar a protegê-los. Assine hoje a Declaração Universal de Bem-Estar Animal, um acordo para que o bem-estar animal importe e os maus-tratos tenham fim. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo,
Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. E já recebendo perguntas aqui, o Fábio de Pinheiros, eu queria só um breve comentário antes da gente entrar aqui, porque o Jaime Jardim Bonfilhó fez uma pergunta complicada, Jaime. A gente vai responder, mas estamos pensando aqui como responder direitinho a pergunta para você. Estamos estudando ela aqui, mas vamos responder até o final. Fábio Pinheiros, seja bem-vindo, Fábio. E ele diz o seguinte, quanto à marcha, ele fala, eu acho a marcha apologia sim. É muito hipócrita, afinal eles usam droga em público sim. Veja, eu respeito a opinião do Fábio, mas essa não é a definição de apologia. Apologia é você virar público e enfatizar os aspectos positivos da prática delitiva. O consumo em público de substâncias Aquele artigo que eu pretendia escrever era apologia, então. Poderia ser enquadrado como apologia. Melhor se conter aí. Não vou escrever não, que eu não quero tomar processo não. Agora, o consumo em público de substâncias entorpecentes já é reprimido, já é proibido. Na minha opinião, mal proibido, mas isso já é um outro aspecto. E que não tem nada a ver com apologia. Então, quem comete ato obsceno em lugar público está fazendo apologia a ato obsceno? Não, ele está cometendo um delito e deve ser punido por isso, ponto. Não, e um outro aspecto importante de ser dito é o seguinte, os organizadores da marcha orientam todos aqueles que têm interesse em participar dela, que não portem drogas, que não usem drogas, né? Há até uma preocupação em evitar qualquer tipo de anormalidade durante a marcha, justamente para evitar problemas. Quer dizer, então, essa preocupação existe, inclusive, entre os organizadores. E está rendendo polêmica aqui, olha, a Cláudia, boa noite, Cláudia. A Cláudia é da Pompeia. Ela faz a seguinte afirmação, sou contra a legalização, mas acho importante a descriminalização. Quem quiser usar, vai usar, ponto final. Concordam? O STF não tem coisas mais importantes para julgar? Bom, de novo, o especialista aqui é o Cristiano. Eu sou absolutamente a favor da descriminalização. Eu não tenho obviamente, o consumo, o abuso de substância entorpecente é um problema, como o abuso de álcool é um problema, como o abuso de cigarro vermelho é um problema, como o abuso de cigarro é um problema, etc. Mas é um problema a ser enfrentado, a ser trabalhado no âmbito da saúde pública e não no direito penal. E complemento, inclusive, isso dialogando com o Fábio, que mandou essa pergunta, né? A respeito da marcha maconha, em que ele teria notado o consumo de substância entorpecente. Eu fiz São Francisco, né? Eu sei que seu filho também fez. Eu não vi uma peroada em que não houvesse consumo de substância entorpecente. Quem vai ao carnaval vê o consumo de substância entorpecente. Então, me parece que o consumo público de substância entorpecente não é o decisivo aqui, né? Não é o que vai definir a apologia ou não. Tendo marcha ou não, eu estudei na PUC e lá não havia marcha nenhuma, mas você pode subir no quarto andar até hoje que você sente o famoso cheiro da maconha lá. Pronto, vai fazer o quê? Eu até perguntei uma vez que houve uma ordem do reitor para reprimir aquilo, eu perguntei para a segurança lá, você não tem vergonha de se fazer o papel? Eu falei, que a gente pode fazer? Tem que cumprir a ordem. Eu falei, tá bom. Claro. E tem o Jorge da Moca, ele faz a seguinte questão, essa polêmica não foi gerada graças a uma tentativa de censura? Polêmica da marcha da maconha. Olha, eu acho um pouco mais... acho que não seria bem uma tentativa de censura, porque é claro que censura está no meio dessa história. Eu acho mais grave até do que direito de censura, porque não é que simplesmente se subtraiu a voz de alguém, né, que seria mais propriamente censura. Mas além de proibir, além de retirar a voz, é quando essas pessoas exercem uma espécie de desobediência civil, é usar a força repressiva estatal na sua carga máxima contra essas pessoas. É voltar o Estado contra o cidadão de bem. O fato do cidadão consumir essa ou aquela droga, esse é um outro problema. Agora, utilizar toda a máquina estatal, o dinheiro público, que é um dinheiro do contribuinte, para reprimir a bala de borracha, gases spray e pimenta, bater nas pessoas, agressão, esse não é o papel da polícia no Estado. Sinto muito, mas no Estado de Direito não é isso, não. Eu acho que o Estado de Direito é outro papel da... Acho que existem algumas variáveis, se a gente quiser entrar mais no debate, que existe uma variável moral importante. Você mencionou a questão da união estável ou afetiva, né? E como isso gera em algumas pessoas uma reação umbilical, né? Uma reação raivosa, né? Como se... Na minha timeline do Twitter tem um sujeito que tweetou lá, eu achei o máximo, que não gosta de gay e não casa com um.
Tá Ponto. certo. É só Bom, isso. Esse matou a questão. Esse matou a questão. Agora isso Com poucas palavras. tem uma certa moralidade aí que vem à tona. Agora existe também uma coisa que a gente precisa pensar, que houve uma construção de um inimigo público chamado narcotráfico, que também impregna muitas dessas decisões, né? Então, em nome de uma política falida de segurança pública ou de uma política omissa de segurança pública, existe um certo conforto estatal de rotular o narcotraficante como um grande problema da segurança pública. O passo seguinte disso, demorou um pouquinho, mas é o que está como pano de fundo da marcha maconha, é jogar nos ombros do consumidor, do substância entorpecente, uma culpa por essa criminalidade, né? Então, eu acho que tratar o tema profundamente perpassaria analisar essas variáveis também. Eu acho que aqui tem uma observação do Cláudio que a gente pode caminhar nesse sentido aqui. O Cláudio é do aeroporto, acaba de mandar, e eu acho que faz parte desse pano geral. Fala, jogo de bingo é proibido. Fumar maconha na rua é permitido? Não, não é. Não é. Mas eu acho que a questão que aqui que ele coloca é o seguinte, eu acho que é uma questão interessante. A gente tem certas coisas que são absurdas. O jogo de bingo é proibido. O jogo no Brasil, de maneira geral, é proibido. Não. Fora as loterias públicas aí. Não. Mas isso deixa de acontecer o jogo? Isso contém o jogo? A questão por trás da pergunta é até que ponto a lei penal é capaz de alguma forma, ter como efeito a efetiva supressão ou mesmo redução de uma determinada conduta. No caso das drogas, me parece evidente, não há quase nenhum efeito. Quer dizer, apesar das drogas serem proibidas, elas nunca foram tão abundantes, tão baratas e tão acessíveis como hoje. Até um raciocínio interessante que é o seguinte, se o objetivo da proibição é proteger as nossas crianças, então é preciso mudar a política, porque hoje as nossas crianças têm mais facilidade de acesso às drogas proibidas do que às drogas permitidas como álcool e tabaco, que tem algum tipo de regulação. A mesma coisa em relação ao jogo, quer dizer, se o objetivo é realmente buscar algum tipo de regulamentação, a proibição pura e simples se mostra ineficaz, porque ela cria um mercado clandestino, paralelo, que é absolutamente lucrativo justamente porque é proibido, né? E me parece que aí a lei seca que houve nos Estados Unidos no início do século passado é um grande caso a ser estudado, né? Porque foi justamente isso que impulsionou o surgimento e o incremento das máfias. Aqui tem uma pergunta do Carlos Itaquera, ele diz uma coisa e eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso. Ele falou, acho importante liberar o relacionamento homoafetivo e a marcha, mas e o aborto? Sem querer discutir essa questão do aborto, eu acho que não está trazida aqui, mas eu acho o seguinte, nem liberar o relacionamento homoafetivo, que não é proibido, as pessoas se relacionam do jeito que elas querem. Eu acho que a gente deveria, o que está em pauta, assim, são a garantia das liberdades individuais. Por exemplo, quando a gente fala de homoafetividade, é aquilo, você não gosta de gay, não casa com um. Agora, você não pode impedir que as pessoas sejam felizes. Claro. Exercer sua felicidade. Se você se sente incomodado por alguma razão, eu acho que a gente deve respeitar. A gente vê uma tradição católica grande, religiosa. Mas proibir que a pessoa seja feliz, que ela se relacione... Não, e nós não podemos esquecer também que ainda hoje em alguns lugares, inclusive alguns países islâmicos, a homossexualidade é crime. É crime. Né? Como já foi no passado em países que hoje são democracias. A questão do aborto mesmo, eu acho que tudo isso tem a ver com o papel do direito penal, né? E o IBCCRIM tem uma postura institucional de defesa do direito penal mínimo, que é justamente isso, preservar ao máximo as liberdades e punir e proibir só aquilo que é indispensável e essencial. Sem dúvida, porque senão a gente começa a entrar na esfera privada do indivíduo. Exatamente. Você é proibido hoje, você é proibido de ter um relacionamento, vamos por hipótese, criminalizar a relação homoafetiva. Você criminalizou isso, mas isso abre chance para você criminalizar outras condutas. Você só pode se relacionar, você acaba criando uma série de legislações e acaba criando um apartheid social. Exatamente. E isso é permitido, isso é proibido. E o governo pauta a sociedade dessa forma. Então, o indivíduo, enquanto o ser humano, destinatário final da legislação ou da história, sendo um pouco mais amplo, acaba perdendo espaço. O Estado assume todas essas questões aí. Então, você não pode fumar maconha, você não pode ter um relacionamento afetivo, você não pode isso, em nome de uma moral construída para alguns setores da sociedade. Eu acho que se a pessoa não gosta de tal conduta, evita. Claro que tem. Agora, ele não gosta de fumar maconha. Tá bom, você não gosta de maconha? Se afaste disso. É simples como isso.
Agora, você criminalizar aquele jovem não está contribuindo para resolver o problema e está abrindo espaço para quê? Para que ele vá para outros caminhos. Como aquele fato que eu gostaria até que você contasse aquele fato que a venda casada que você nos dizia no... Não, pois antes do programa começar nós estávamos conversando e aí eu dizia que numa palestra que fiz no CAPS-AD, Centro de Assistência Psicossocial a Álcool e Drogas, que é uma espécie de ambulatório médico que o Estado proporciona a quem busca auxílio para dependência de álcool e drogas, ouvi relatos de médicos, assistentes sociais, pessoas que trabalham nessa área, contando que já ouviram relatos de pessoas que iam às biqueiras, às bocas de fumo comprar maconha e só conseguiam comprar se comprassem também cocaína. Quer dizer, a proibição acaba criando uma promiscuidade, um contato com as drogas proibidas e isso acaba gerando um prejuízo muito grande à saúde pública, né? E uma outra questão que você fez referência, Martim, acho que o Davi poderia aprofundar, é justamente isso, né? Quer dizer, o direito penal não tem legitimidade para interferir na educação moral de pessoas adultas, né? Na medida em que um comportamento não afeta direito de terceiro, não afeta nenhum bem jurídico, ainda que ele seja um comportamento desviado, ainda que ele seja um comportamento tido como imoral, ele não pode ser objeto de incriminação. O que você pensa sobre isso, Davi? Quando o Martim mencionava todos esses aspectos todos, me veio à cabeça que um dos princípios constitucionais, um dos princípios da democracia da República Brasileira é a pluralidade, né? Quem for lá ler um dos primeiros artigos da Constituição, né? O anverso disso é que ao Estado não é dado o direito de formar moralmente os cidadãos, né? O processo é inverso, né? E ele há de ser plural, né? Houve algumas escolas penais, inclusive, que defendiam isso, que o direito penal tinha uma missão moralizante, formadora, né? Só que essa ideia contém ela é uma contradição com a democracia. Né? Tem um ranço autoritário isso. Absolutamente autoritário, porque o Estado não tem o papel de educar o cidadão ou de incutir valores morais, né? O Estado não é o guia da sociedade, ele é o resultado da sociedade, né? Então, ele está a serviço da sociedade. Essa inversão de polos, ela cria um direito penal muito autoritário, né? No campo das drogas, esse é um exemplo, né? Eu tenho para mim que é uma postura totalmente paternalista o Estado virar para o cristiano e falar assim, você não pode fumar maconha. É claro que o Estado pode dizer, você não pode dirigir veículo automotor sob efeito de maconha, porque aí é uma outra história. Você está pondo em risco terceiros. Aí ele está transcendendo a autolesão, o consumo, e aí sim o Estado pode intervir, porque essa conduta dele espraia para terceiros, ela transcende o cristiano, né? A gente poderia, com um pouco mais de dificuldade, com um pouco mais de adensamento, transferir essa mesma reflexão para o aborto, né? Muito embora aqui haja toda uma questão religiosa de vida, existe uma complexidade maior no tema. Mas toda vez que o Estado quiser impor uma conduta moral a alguém, na minha opinião, ele está avançando o contrato social, ele está usando mal o poder, porque ele inverte a polaridade, ele que deveria resultar das forças sociais, quer inverter e criar, incutir valores, né? Sem dúvida. E esse debate também, quando a gente impregna esse e outros tipos de debate com um elemento religioso, aí você fica numa questão duvidosa. Porque a religião, sem discutir fé nem adesão, a religião é um ato individual. Claro. Eu posso seguir professar determinada fé, mas você não pode. O que é verdadeiro para mim não é verdadeiro para você. E eu não posso impor isso. Então, às vezes eu vejo debates na TV, debates como esse, onde levam pastores ou padres, enfim, pessoas religiosas, onde são, eu sou contra o homossexualismo. O fato dele ser contra ou a favor não vai mudar em nada. Claro. Agora, e ele querer impor a visão dele religiosa em cima de uma pessoa que tem outra conduta, outros valores, isso é impossível, isso é inadmissível. Eu vou encerrar esse bloco já e volto no terceiro bloco no programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto.
Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.